Mas não quero falar exatamente sobre isso. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia agora em Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, versículos 1 e 2 e 9 e 8, perdão. Êxodo 25, 1, 2 e 8. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Versículo de número 8: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Sabe, amados, nós estamos falando de Páscoa, falando de ceia, e o que o Senhor quer que você saiba nessa noite é que Ele te ama. Ele tem um amor incondicional por você. Talvez você possa ter entrado aqui nesta noite e não ter isso bem fixado na sua mente. Por isso eu quero reafirmar: Jesus te ama. E Ele te ama de uma maneira particular, totalmente ímpar. Ele te ama de uma forma singular. Ele te ama de um jeito todo especial, como só Ele pode amar. E embora Ele possa amar o mundo inteiro, como Ele entregou o seu Filho pelo mundo, Ele te ama de um jeito todo especial. Você pode crer nisso, que Deus te ama de um jeito todo especial? Você é capaz de mensurar que o Criador dos céus e da terra te ama de uma maneira particular? Vocês conseguem imaginar a grandiosidade disso? O quão importante é ser amado por Deus? É algo tremendo, meu irmão. É algo de se arrepiar, é algo de deixar a gente eufórico, saber que Deus nos ama. E não de uma forma batida como um jargão evangélico: Jesus te ama. Não, Ele realmente te ama. Não como uma frase de efeito, mas como uma certeza absoluta: Jesus te ama. E Deus, por amar tanto o homem de uma maneira tão especial, Deus, Ele cria o homem para ter relacionamento. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele tem prazer em ter a sua companhia. Sabe como é gostoso você passar a tarde com alguém que a gente ama? Você tem uma pessoa assim especial, você tem prazer em estar junto? Você tem um amigo, aquele amigo quando chega muda o ambiente? Você tem pessoas assim na sua vida? Amados, tem pessoas que quando chegam, parece que o ambiente é transformado. Você estava triste que você vai embora. O clima não estava bom, o clima fica bom. Existem pessoas que quando se achegam num local, determinado local, parece que aquela nuvem preta da nossa cabeça vai embora. Eu tenho amigos assim, você tem amigos assim? E quando nós estamos nessa situação, amados, eu não sei você, eu amo a minha casa. Eu espero que em nome de Deus você saia daqui com esse sentimento também. Eu amo a minha casa. E quando eu saía do trabalho, o que eu mais esperava era chegar na minha casa, ver o meu filho, ver a minha esposa, ver o Luba. Eu tinha prazer nessas coisas, por incrível que pareça. Havia prazer em chegar em casa. E o nosso Deus, Ele tem prazer em ter comunhão com você. Então Deus, por amar tanto o homem ele vai e pisa na bola. Você já pisou na bola? Com aquele que você amava? Talvez mais de uma vez. E Deus, Ele cria o homem para ter relacionamento com o homem. E o homem pisa na bola, pecando. O pecado afasta o homem de Deus. Então o homem não consegue mais se relacionar com Deus. Mas Deus, dentro do seu amor, da paixão que Ele tem pelo homem, pelo desejo de se relacionar com o homem, Deus providencia um mecanismo para que o homem volte para ter relacionamento com Ele. Então, primeiro no jardim, quando o homem percebe que está nu, por causa do pecado, e a nudez aqui, amados, não é de estar nu sem roupa, é nu espiritual. O pecado nos expõe. Então, o homem percebe que está em pecado, vai lá, pega folhas de figueira e tenta se cobrir. Só que ele acaba não conseguindo, não é bem sucedido. Então Deus, para que pudesse continuar tendo amizade com Adão e com Eva, Ele mata um animal e coloca as vestes sobre ele. E aqui existe o primeiro derramamento de sangue da história. Alguém morre para que alguém viva. Quando nós pecamos, o pecado traz morte. E a Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aquele animal é morto. Um animal que não tinha culpa, ele morre por conta do culpado, para que o culpado seja justificado. Então Deus, Ele estabelece novamente uma comunhão com Adão e Eva.
através daquele sacrifício. E ao longo da história nós vamos ver várias pessoas que têm comunhão com Deus. O filho de Adão e Eva, Sete, tem comunhão com Deus. Abel tinha comunhão com Deus. Noé teve comunhão com Deus. Sem, filho de Noé, teve comunhão com Deus. Abraão, Isaac, Jacó. E a história vai passando mostrando vários homens que têm comunhão com Deus. Mas vocês percebem que era apenas um homem com comunhão com Deus? Mas Deus não queria apenas comunhão com um homem. Deus tinha o desejo de ter comunhão com todos os homens. Porque Deus tem prazer em estar contigo, meu irmão. Avise essa pessoa do seu lado que se esqueceu disso. Deus tem prazer em ter comunhão com você. Frase grande, né? Mas Deus tem... Agora repita para ele assim: Ele também tem prazer comigo. Deus, Ele tem prazer em estar conosco, meus amados. Então Deus, Ele vai lá e Ele quer ter uma amizade com um grupo maior. Então o povo está lá no Egito. O povo passa pelo tempo de 430 anos como escravo no Egito. Deus envia Moisés para libertar o povo. É instituída a Páscoa, é colocado sangue, a morte daqueles animais, daquele cordeiro sem mácula e sem nenhum defeito. Ele providencia redenção, como aprendemos na escola bíblica hoje. E amados, por conta disso, Deus continua querendo relação com o homem. Então Deus leva aquele povo pelo deserto, atravessa o Mar Vermelho, chega no Monte Sinai. E lá no monte, Deus dá os 10 mandamentos. Todo mundo conhece, né? Se você não leu, pelo menos assistiu, né? Tem gente que falou assim: eu fui no cinema assistir. Amados, tem spoiler na Bíblia, tá bom? Se você ler na Bíblia, já falaram da história, já tem o final da história na Bíblia. Você pode ler que você vai saber o final da história, tá bom? Então, Deus ali fala com Moisés. E quando Moisés desce, Deus instrui Moisés a fazer algo chamado tabernáculo. E o tabernáculo, amados, é o que eu quero começar a conversar com os irmãos, porque essa não é a mensagem. A mensagem que eu tenho para passar não é mais do que 5 minutos. Mas eu preciso preparar um pano de fundo para chegar na mensagem. Então eu quero falar um pouquinho sobre o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É Deus criando um mecanismo para se relacionar com você. Deus queria ter relacionamento, e por isso Ele criou o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Uma grande tenda que era completamente desmontável. Sabe Lego? Vocês lembram do Lego? Pecinha por pecinha? Ele era assim o tabernáculo, entrava pecinha por pecinha e formava uma grande tenda, onde Deus se manifestava e se relacionava com o seu povo. Deus instituiu o sacerdote para que o sacerdote leve o povo até Deus. E não é diferente nos dias de hoje, amado. Relacionamento é um caminho de 2 vias. Sempre será 2 vias. Vai e volta. Quem é casado aqui? Você já imaginou falar para o seu cônjuge assim: eu te amo? E ele responder: obrigado. Ou ele responder: eu sei. Ou ele responder pior ainda: sorte é sua. Nós não íamos querer isso, amados. Porque quando a gente fala eu te amo, o que a gente quer escutar de volta? Eu te amo também. Nós queremos ter um caminho de 2 vias, amados. Porque relacionamento é assim. Relacionamento é assim, ó. E aqui vai ficar né? Só os entendedores entenderão. Eu chamo o Sérgio e a Lorraine para almoçar na minha casa, né? E obviamente eu vou aguardar para almoçar na casa deles. Só os entendedores entenderam. Então, sabe, amado? É assim, esse é um relacionamento saudável. Não é assim, amado? Você chama alguém na sua casa, outro dia você vai na casa daquela pessoa. Não é assim? Sim ou não? E é um prazer, não é gostoso isso? A gente faz assim e vai indo. Uma festa de aniversário da irmã, agora é festa de aniversário da outra irmã. E assim as coisas vão rolando. É uma bênção. E Deus instituiu o tabernáculo então como um caminho de 2 vias. Ele coloca um sacerdote para pegar tudo que acontece aqui embaixo e mandar para o céu. Então Deus, ele pega a nossa oração, vocês louvaram aqui, foi lindo, maravilhoso. Então o sacerdote que está aqui pega tudo isso e leva para o alto. Quem é o sacerdote hoje? Todos nós. Fala assim: eu sou o sacerdote. A Bíblia nos chama de reino de sacerdote. Então eu e vocês somos sacerdotes. Não é o pastor não. Todos somos sacerdotes. E levamos da terra para o céu. O louvor aconteceu na terra, amém, mano? Foi aqui. Mas nós levamos e entregamos diante do Senhor com um aroma suave. Agora vem a segunda parte, o profeta. O profeta, ele traz do céu
para a terra. E a profecia é mediante a palavra de Deus. Então hoje, nesse momento, eu sou esse profeta, trazendo algo do coração de Deus para a sua vida. Então, relacionamento, vocês adoram ao Senhor e o Senhor responde. Amém? Isso, amado, é relacionamento. E Deus, Ele vai em todo momento querendo ter relacionamento com o seu povo. Então Ele cria o tabernáculo. E o tabernáculo, ele é feito de várias maneiras. Ele tem várias etapas. Ele é dividido em 3 partes. O tabernáculo, ele tem o átrio. O átrio é o pátio. É onde todo o povo fica. Pensa num quintal gigante. Esse é o átrio. E Deus, Ele fala que as pessoas normais, as pessoas comuns, elas tinham um limite. Elas só podiam ir até o átrio. E lá no átrio tinha dois materiais, 2 utensílios muito importantes. Ele tinha uma pia de bronze e ele tinha um altar de holocausto. Uma pia cheia de água para se lavar a mão, feita de bronze. E existia um altar onde eram queimados sacrifícios. E aqui vem o primeiro segredo, que para você ir em níveis mais profundos com Deus, você precisa primeiro se lavar na água da palavra. E é necessário chegar com sacrifício. Ninguém chega diante de Deus de mão vazia. É impossível chegar diante de Deus de mão vazia. Mas então vou levar o quê? Dinheiro? Sangue? Não. Seu coração. A Bíblia fala que um espírito contrito e um coração quebrantado, Deus não desprezará. Deus, Ele quer receber de nós o nosso louvor, que nós entreguemos o louvor, a honra, a glória a Ele. Que Ele quer receber de nós a perfeita adoração. Ele quer receber de nós os nossos dízimos e ofertas. Ele quer receber de nós as nossas lágrimas, as nossas palmas, o nosso canto. Tudo isso é oferecido para o Senhor. Tem que passar pelo sacrifício. E tem que passar pela pia de bronze, onde eu me lavo, onde eu sou purificado na água da palavra. Amém? Esses são os primeiros. E a maioria do povo, amados, para aqui. Porque não quer sacrifício e não quer se lavar. Então fica do lado de fora. Amados, o lado de fora é o lado do povão. Você não foi chamado para ser povão. Você foi chamado para ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Povo eleito de Deus. Você não é qualquer um, meu irmão. Você foi chamado por Deus. Você é amado por Deus. Deus te chama para sair do povão e vir para os sacerdotes. Ser sacerdote, ministrar diante do tabernáculo de Deus. Então Deus, Ele coloca esses 2. Aí vem o santo lugar. Falei do átrio, tem o santo lugar, mas eu vou pular o santo lugar propositalmente. Vamos ao santo dos santos, o santíssimo, os 2 extremos, quintal e santíssimo lugar. No santíssimo lugar era manifesta a presença de Deus. Ali existia uma coisa chamada caixa da aliança, arca da aliança. Era um lugar onde se ficava guardado a vara de Arão que floresceu, um frasco contendo maná, e ali também continha as tábuas dos 10 mandamentos. E ali dentro daquele lugar ele tinha uma tampa chamada propiciatório, onde existiam 2 querubins que ficavam um olhando de frente para o outro, guardando a presença de Deus. E era ali que a presença de Deus se manifestava, uma vez por ano, junto ao sumo sacerdote. Amados, nós estamos falando de um lugar que somente uma pessoa pode entrar. E ali era a presença de Deus. Amados, recado para vocês esta noite: não fique no átrio, não parem no santo lugar. Tem um lugar te esperando, chamado Santíssimo, onde a presença de Deus se manifesta de uma forma clara, poderosa, que vai transformar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Deus te chama para um relacionamento nesta noite, meu irmão. Deus está falando que Ele quer ter parte contigo, Ele quer ter comunhão contigo, e a comunhão é lá dentro, não fica do lado de fora, em nome de Jesus. E depois, amados, nós vamos então agora para o santo lugar. E antes da gente falar sobre o santo lugar, abra sua Bíblia em Hebreus 8:5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Deus pega esse homem chamado Moisés, chama para um relacionamento de amigo, coloca Moisés para ver algo sobrenatural. Ele fala: Moisés, você vai ver o tabernáculo do céu, e você vai fazer exatamente igual na terra. Tudo que existe aqui, irmão, é reflexo de lá.
Lá as coisas são perfeitas, aqui é só sombra. É o que a gente vai ler agora em Hebreus 8:5. Hebreus 8:5 diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés ele tem um vislumbre do que? Apocalipse 21:3. Apocalipse 21:3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. Moisés ele vê um tabernáculo no céu, e ele constrói um tabernáculo na terra, um lugar de relacionamento. Aqui diz que lá no céu há um tabernáculo que é Deus com os homens, Deus tendo intimidade com o homem. Então ele constrói esse tabernáculo para ter intimidade. E amados, quando a gente vai falar do santo lugar, e é essa a mensagem que Deus colocou no meu coração, ele fala que nesse lugar tem algo especial. O santo lugar é um lugar que sacerdote entra. E você é sacerdote, amém? Então você precisa entrar nesse lugar. E existem 3 utensílios neste lugar que me chamam muita atenção. Um deles chama-se altar de incenso ou incensário. O altar de incenso era onde era queimado, não esses incensos fedidos que a gente vê por aí. Não sei se você gosta, me perdoe se você gosta, eu detesto o cheiro de incenso, irmão. Olha que coisa ruim, mas talvez você goste, não é pecado, tá bom, mano? Mas eu não gosto daquele incenso. Mas para entrar na presença de Deus é preciso incenso. Então aquele homem ele queima incenso. O sacerdote ele precisa queimar incenso diante de Deus. E o que é o incenso? O incenso ele fazia uma fumaça, uma cortina de fumaça, porque nenhum homem poderia entrar e ver a Deus. Então o incenso nos cobria aquele homem de ver Deus face a face, e por conta disso ele era preservado em vida. Sabe o que é o incenso nos dias de hoje? Apocalipse diz que é um grande incenso chamado oração dos santos. Você é santo? Então a sua oração chega diante de Deus como incenso. E para entrar na presença de Deus precisa ter oração, meu irmão. Sem oração não entramos diante de Deus. É preciso orar, fazer muita fumaça para poder entrar diante de Deus. Porque quanto mais nós oramos, quanto mais fumaça, mais protegidos nós somos. Então ore, viu, meu irmão? Ore mesmo para você entrar. E a Bíblia diz, lá em 1 João 2:1, que Jesus é o nosso intercessor. Nós temos diante de Deus um intercessor que intercede por nós. Jesus é esse incenso. Para chegar diante de Deus nós precisamos de Jesus. E Jesus ele faz essa função de intercessor, mediador. O único que pode mediar entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Ele é o único intermediário, não há outro. Então eu preciso de Jesus. E o tabernáculo, meu amado, você pode imaginar ele como Jesus deitado. Eu imagino que é o próprio Jesus do tabernáculo, porque cada item lá dentro fala de um reflexo de Jesus, uma parte de Jesus. Então nós temos agora então no santo lugar o incensário, o altar de incenso, que é Jesus intercedendo por nós. São as nossas orações que chegam diante de Deus mediante a intercessão de Jesus. Nós temos naquele lugar também algo muito importante, que é o candelabro. Sabe aqueles castiçais de filme, você vê bonito, onde coloca vela? Aquele negócio de metal dourado, quando você coloca vela, isso chama-se castiçal. E o castiçal ele servia para quê, meu irmão? Para que serve o castiçal? Se vai vela em cima é para quê, meu irmão? Para iluminar. E a Bíblia diz que Jesus, ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Jesus é a própria luz. Então para você entrar diante de Deus é preciso ter a luz do mundo. E Jesus transfere a responsabilidade para mim e para você, dizendo que nós também somos a luz do mundo. Vós sois o sal e a luz. Vós sois luz e sal do mundo. Nós somos a luz do mundo, meu irmão. E para chegar diante de Deus é preciso estar iluminado. É preciso refletir a luz de Cristo. É preciso ter o brilho de Jesus, irmão. E a Bíblia fala lá em João capítulo 8:12: eu sou a luz do mundo. Mas também não é disso que eu quero falar.
Eu quero falar de um item muito peculiar que tinha lá dentro. Chama-se mesa dos pães da proposição. Difícil, né? Não é preposição, é proposição. E o que é isso, amados? Existia uma mesa dentro do tabernáculo, lá no santo lugar, que ele tinha sobre si 12 pães, divididos em duas fileiras, com 6 e 6, tá bom? 6, 6, 2 colunas, que representavam as 12 tribos de Israel. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Eu queria falar sobre pão. Essa é a mensagem de hoje, pão. E por que eu quero falar sobre pão? Porque Jesus, ele nos chama para uma ceia. Jesus, ele nos chama para comer com ele. Nós lemos lá em Mateus 26, 26. Disse Jesus: este pão é o meu corpo, tomai e comei. Tomar está no imperativo, é uma ordem. Jesus está te ordenando: venha comer comigo. Porque, amados, quando nós comemos, temos comunhão. Se tem um lugar bom para você ter comunhão, é em volta de uma mesa. Você chama a pessoa que não gosta para comer com você? Nós chamamos quem a gente gosta para comer. Não é assim? Por isso a gente chama as pessoas. Quando você é chamado para comer na casa de alguém, você tem que entender que você é querido por aquela pessoa. Amados, e sabe, Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, sábio como Ele, toda reunião ele fazia com comida. Já repararam nisso? Se você ler, Jesus estava sempre em volta da comida, ele sempre estava onde tinha comida. Eu não sei se Jesus ele gostava muito de comer, mas ele estava em todo lugar, ele não perdia uma boca livre, meu irmão. E eu tenho aprendido com Jesus, que se você tem um lugar para ter comunhão com as pessoas em volta de uma mesa. Eu chamei os líderes para uma reunião ontem, tinha comida, amém? Opa, comer faz bem, é bênção, né? Faz bem, né, mano? Você vai ver que Jesus, todo o grande ensinamento estava próximo à comida. Porque quando nós estamos numa mesa, nós temos intimidade. A gente não é mais uma máscara para ninguém, porque diante de uma mesa, a gente fala bobeira. A gente se entrega. Não é assim, amado? Começa a rir, fala uma coisa, conta uma piada, lembra uma história. Ninguém consegue disfarçar diante de uma mesa, porque uma hora você se entrega. Sim ou não? Já falou demais na mesa? Sabe, amados, a mesa é lugar de comunhão. E Jesus, ele está te chamando nesta noite para ter comunhão com Ele, para participar da mesa com Ele. Esse é o convite. Existe pão preparado. E eu imagino, tinha pão lá dentro do santo lugar. Sabe quem comia aquele pão? O sacerdote. A cada 7 dias, todo sábado, era trocado os pães. Sempre tinha pão fresco na mesa do Senhor. Amados, a mesa do Senhor está posta diante de você e tem pão fresco para a sua vida. Existe pão. Deus é perfeito, amados. Jesus nasceu numa cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão. Porque Jesus sempre tem pão fresco para mim e para você. Jesus, ele declara: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim viverá eternamente, terá vida eterna. Comer o pão é ter vida, meu irmão. Comer pão é bom, né? Tirando os irmãos aí que não, é o amido, não pode, engorda. Mas o nosso pão, amados, é o pão vivo que desceu do céu. É Jesus Cristo. Coma dele. Não há limite para comer dele. Não vai dar indigestão, não vai te fazer mal, não vai engordar. Se encha do pão que Jesus tem para te dar, meu irmão. Jesus tem pão para você esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Participe do pão. E aquele pão ele era trocado a cada sábado, porque sempre é necessário pão fresco, amado. Você vem aqui na quinta, é uma palavra. Você vem aqui na quarta, é uma palavra. Você vem aqui no domingo, é outra palavra. Porque sempre tem pão fresco na casa do Senhor. Nós precisamos comer pão para ter relacionamento. Jesus só conversa, a gente tem comida, meu irmão. Não adianta, tem que ter pão. E a Bíblia diz, quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas o meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o pão, meu amado, é obedecer a Jesus, é viver segundo essa palavra. Isso é pão para nós. Quando nós respeitamos essa palavra, estamos bem alimentados, em nome de Jesus. E sabe, eu entendo que Jesus, ele gosta disso.
Deus, ele valoriza o relacionamento. Deus, ele tem alegria em relações. Tanto é que ele chama a igreja de corpo e manda nós termos amizade um com o outro, sermos um só. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, nem que seja pela fé, mas olha essa pessoa linda do seu lado. Essa pessoa, Deus mandou você ter relacionamento com ela. Ela é chamada, sabe do que, irmão? Irmão. Sabe quem é irmão? Meu sangue, minha família. E não sei você, meu amado, mas é o seguinte: pode mexer comigo, mas se mexer com a minha família, fica ruim. Nós temos que defender os nossos irmãos. Nós somos chamados para ter comunhão. Deus ama relacionamentos. Por isso ele é pai, e só ele é pai. O resto é tudo irmão, filhos, irmãos. Nós precisamos ser irmãos, porque Deus valoriza isso. E amados, para que eu possa já caminhar para o encerramento, abra sua Bíblia em Apocalipse 5:9. Amados, olha como a coisa de comunhão e de comer é tão de Deus, amado. Primeiro que crente não bebe, mas come, que é uma beleza, não é? E se você quer ver o crente, é saber que toda reunião de crente tem comida. Acaba o culto, vamos fazer o quê? Comer. É pizzaria, é rodízio de não sei o quê, vai comer na casa da irmã Isabel, né? É assim. O pessoal come, irmão. É bênção. E olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que lá no paraíso, quando nós estivermos juntos a Deus, diz que há uma grande mesa esperando por nós. Como assim mesa? A gente vai comer no céu. Olha como comer é bom, assim até no céu. Olha, amado, Jesus quando ressuscitou, ele está com o seu corpo glorificado. Sabe o que Jesus fez? Comeu com os discípulos. Os discípulos estavam pescando, Jesus estava na praia assando pão e peixe. Quando eles chegaram, está pronto, vamos comer. Olha como comer é um mistério, mano. Eu não sei como eu vou chegar lá no céu, mano, mas eu espero que lá eu não engorde, porque lá eu vou querer comer, mano. Imagina o que é banquete celestial, meu irmão. Se a comida aqui da terra já é tão boa, se aqui bom é picanha, imagina o que tem no céu, mano. Deus é tremendo, mano. Tem algum mistério e a gente vai comer no céu. Eu não sei se a gente vai ter fome, porque eu acredito que não vai ter fome, mas que a gente vai ter comida para comer, vai ter. E isso vai ser tremendo, mano. Comer é de Deus, amém? Glória a Deus por isso. Comer é muito bom. Então a Bíblia diz que lá na mesa dos pães da proposição haviam 12 pães, 2 colunas com 6 pães cada, representando as 12 tribos de Israel. Em Apocalipse 5, versículo 9 diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus não quer apenas 12 tribos de Israel. Deus não quer apenas um povo. Deus quer todo mundo, amado. Esse texto mostra que lá Deus ele comprou para si todas as tribos e não apenas tribos de Israel. A mesa dos pães está colocada diante de todo aquele que tiver fome. Você tem fome, meu irmão? Você tem fome de Deus? Você tem desejo da presença de Deus? Então tem pão para você, meu irmão. E Jesus, após Deus fazer todos os pontos que precisava para ter relação com o homem, ele termina trazendo o próprio Jesus como tabernáculo vivo para trazer relacionamento ao homem. Jesus vem, ele é preso, crucificado, morto por amor a nós, para que nós tivéssemos relacionamento com Deus. Mas aí vem a nossa Páscoa, meu amado, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus está vivo, e graças à ressurreição de Jesus nós temos comunhão com Deus plena. Não é mais preciso sacerdote, não é mais preciso apenas um sumo sacerdote. Temos agora diante de Deus livre acesso. Todos os dias, todas as horas nós podemos entrar diante de Deus e ter comunhão com Ele. Eu não sei como você chama Deus, eu não sei como você gosta de falar com Deus. Eu gosto de chamar Deus de Pai, e eu converso com meu Pai, e que você comece a falar com o seu Pai. Deus é Pai, Ele quer ter intimidade comigo e contigo. Deus, Ele quer que você participe da mesa.
coma do pão, seja saciado e se relacione com seus irmãos em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?